cidade especial, Juazeiro é uma cidade linda, Juazeiro é uma cidade maravilhosa, é porque ela está escondida, ela precisa ser revelada, entendeu? Esse centro histórico já é o maior centro histórico do mundo, não tem o que se fazer, é pintar as casas, botar cores, é fazer muita limpeza, sabe? Juazeiro é uma cidade multicultural, Juazeiro é uma cidade... As áreas novas, né, os eixos que eu falei, se fazer um planejamento, a gente vai fazer tudo de novo. O cientista Albert Einstein, né, o pai da relatividade, declarou no Congresso Científico: façam as mesmas coisas, repitam as mesmas coisas, que os resultados serão os mesmos. Ou seja, a gente tem que inovar. A sociedade brasileira quer inovação. Precisa ser preservado. Com certeza, e qualquer prefeito, o prefeito de Juazeiro, Andrei, qualquer prefeito de qualquer cidade grande, não é? Tem essa grande responsabilidade, tem essa grande demanda reprimida na população de ver as experiências novas, as inovações, fazer as coisas. Juazeiro é uma cidade da música. João Gilberto, vocês sabem o que é isso, rapaz? Um cara, um mago, sabe, Ivete, Luiz Galvão. Ivete, inclusive, voltando. Luiz Galvão, Preta Pretinha é música de aprender a tocar violão, é executada no mundo inteiro, Preta Pretinha, e outras músicas. Temos Luiz Pereira, não é? O melhor quarto zagueiro da Copa do Mundo de 74. Temos Daniel Alves, temos tantos jogadores fantásticos, sabe? Poesia demais, música demais. Só para concluir esse tópico, Celso Furtado, acho que na década de 50, um dos maiores economistas do mundo, o brasileiro Celso Furtado, falou que no futuro, com a automação, e agora a gente está vendo a inteligência artificial, que é muito mais, né, diz que os empregos tradicionais, os postos de trabalho seriam suprimidos, né, acabariam, e que o turismo, o entretenimento, o lazer, a cultura, a música, a gastronomia, tudo isso é que faria o surgimento de novas profissões, novas atividades econômicas. E Juazeiro é uma fonte inesgotável de tudo isso, né? E deixar que a inteligência artificial faça o resto. Vamos fazer cultura, vamos fazer arte, Teve o evento de João Gilberto aqui, da Sofia, foi uma coisa mais linda do mundo, sabe? E por aí vai. Só se não for brasileiro nessa hora. Quem não dá vida pela bola é ali, em aquele cenário, não é? Da Rua 15, do Baba, tudo que Galvão compôs, essa música, essa canção. Era lá da Rua 15, né? De Luiz Galvão ali. E João Gilberto dali de perto, da Praça da Bandeira. Morou onde hoje é o Memorial. E morou ali na esquina também, onde foi a antiga Bomboniere Brasília, você lembra? Ele vinha, diferentemente do que se fala, ele vinha constantemente a Juazeiro. Agora andava nas madrugadas, chegava na casa do povo 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, batendo, e aí chamava, ia tocar violão com as pessoas, várias pessoas. Sim, mas essa história de que ele dizia, a Priginho era tão bom, né? Como é essa história da lâmpada? Para exemplificar o princípio a gente falando do princípio da efetividade da administração pública, que é o princípio da eficiência também, não é? Um princípio constitucional, que a administração pública, e dentro do princípio da moralidade administrativa, que também é um princípio constitucional, há um subprincípio, um princípio derivado, uma derivação, que é o princípio da afetividade, da consideração, do carinho, do respeito da administração para com o administrado, né? Aquela atenção especial, tratando cada cidadão como um príncipe, não é? Então, João Gilberto, para mim, é um exemplo quando ele se refere ao ex-prefeito Aprígio Duarte Filho, da época dele, que talvez tenha sido um dos prefeitos mais amorosos de Juazeiro. Maioria, 3 horas da manhã, já estava acompanhando as obras do cais, né? Era amigo de Getúlio Vargas se hospedava com ele. A professora Rosi Costa pode dar mais detalhes sobre isso, a historiadora, sabe? E aí João Gilberto, vou contar, meu amigo Edson Américo Tanuri,
e Adriana Tanuri, minha amiga, o casal, no ano 2000, estava no aeroporto de Salvador, no aeroporto internacional do Rio de Julho, e aí Adriana avistou um cidadão de paletó, eu nem ia contar isso, viu? Avistou um cidadão de paletó com um violão numa capa, paletó e tênis, sem gravata e tênis, né? Que não é muito comum você usar paletó com tênis, mas estava. Aí ela disse, eu vou contar como ela contou. Aspas. Neguinho, é João Gilberto. É não, neguinha. É João Gilberto. É não, neguinha. Renato disse, é João Gilberto. Aí Edson tomou coragem, foi lá e... João, Edson Américo Tanuri, neto de Américo Tanuri, Juazeiro. E ele surpreendeu, ele saiu com eles, passeando pelo aeroporto, aí entrava numa farmácia, se escondia. Ele era meio, né, estranho, né? Excêntrico, queria evitar assédio, essas coisas. Não era de fotografia, mas aceitou ser fotografado. E Felipe, que é o filho de Edson e Adriana, que hoje é médico, recém-formado, um garoto maravilhoso, muito educado, muito gentil. Eu até disse que ele ia ser prefeito de Juazeiro, a Adriana veio para cima de mim e disse... Nunca. Pai, foi severa comigo. Severa, eu não lembro nem as palavras. Foi com quem disse, sai desse negócio, tira esse meu filho, esse negócio. Já passa os que aquela história que botam na cabeça de você, vai ser prefeito, né? Não fale isso nunca mais. Aí João Gilberto botou Filipinho no braço. Tem foto, tem tudo. Botou o Filipinho no braço, ficou balançando e disse, Aprijinho era tão bom com a gente, faltava luz lá na rua, a lâmpada queimava, ele mandava trocar a lâmpada, não é? Parece até que o menino era uma reencarnação do Aprijinho do ar. Eu às vezes chamo Filipinho de Aprijinho, sabe? E aí, rapaz, João era muito gozador também. Gostava de saber das coisas de Juazeiro, ficava ligando de madrugada aí pro povo, querendo saber da vida de todo mundo. Esse cara é um cara bem simples também, excêntrico, genial e tudo. Mas ele estava falando do princípio de quê? Da afetividade da administração, do nada, né? Que a lâmpada do pertencimento, ele se sentia... Obrigação, trocou, né? A gente pedia ele trocar mas uma lâmpada. ele se sentia prestigiado, não é? Era isso que às vezes o detalhe, a pequena coisa, funciona mais do que talvez a grande obra, né? É isso que passa essa mensagem. O Damião Silva, ele mandou um áudio aqui, dá para rodar rapidinho aqui? Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Geraldo, sobre as vindas de João Gilberto em Juazeiro, conforme Jaiminho acabou de falar, ele tinha mesmo essa mania de 3, 2h30 da manhã, bater na porta de algum amigo. E isso eu soube quando eu trabalhei na Secretaria de Obras, e Edésio era um dos nossos desenhistas de projeto. E ele me relatou isso, que inúmeras vezes João Gilberto ia na casa dele e de lá os dois seguiam para a estação, que era a estação de trem, lá em Piranga. Ficava até 5 e pouca da manhã. Já pensou? Iam para casa pro restaurante do avô de Jacaré, fotógrafo. Iam para lá. Pode conferir depois. Iam para lá para comer buchada, diz que tinha ali sarapatel. no Lago 2 de Julho, tinha um Costeleta, era Costeleta, um restaurante Costeleta. Também ele também frequentava muito, né? Andava muito com o poeta Evaldo Macedo Filho, que era casado com a Dom Maria Bandeira, não é? Que faleceu em 1982, um poeta muito refinado, fotógrafo, fazia poesia fotográfica. O professor Gilmaneri está dizendo aqui que o restaurante era Pedro Pirulito. Pedro Pirulito. Eu estava aqui na mente, exatamente, Pedro Pirulito. Exatamente. É o avô de... João Gilberto gostava de frequentar lá, ia de madrugada para lá.